Recordar a morte não é temer o fim, mas despertar para o eterno. No 6º degrau, aprendemos que a lembrança do último suspiro purifica o coração e liberta a alma do pecado. Agora subimos mais um passo, o 7º degrau, onde as lágrimas do arrependimento tornam-se oração viva e o pranto sincero aproxima o homem do coração de Deus. Capítulo 7, 7º degrau, do pranto de compunção. O pranto é a tristeza da alma e o sentimento de um coração aflito, que busca com intensidade aquilo que deseja, e se não o alcança, continua procurando com esforço e dedicação. O pranto é um impulso, um toque divino da santa tristeza em nosso coração, que serve para proteger a alma, libertando-a de qualquer paixão que possa aprisioná-la. A compunção é um constante incômodo da consciência e um humilde reconhecimento de quem realmente somos, que acalma o fogo e a inquietação do coração. A continência e o silêncio são virtudes próprias daqueles que progridem nesse pranto, assim como o domínio da ira e o esquecimento das ofensas são virtudes daqueles que já alcançaram maior progresso. Mas, para os que atingiram a perfeição nesse caminho, a marca é uma profunda humildade, o desejo de ser esquecido e humilhado, a disposição de sofrer voluntariamente, de não julgar os pecadores e de ter compaixão pelas necessidades dos outros, ajudando quanto puder e até mais do que puder. Os primeiros são dignos de serem aceitos, os outros de serem elogiados. Mas felizes são aqueles que têm fome de sofrimento e de humilhação, porque serão saciados com um alimento que nunca cansa. Tu, que alcançastes a virtude do pranto, procura guardá-la com todas as tuas forças, pois se não estiver bem enraizada na alma, ela costuma desaparecer. As distrações, os prazeres e as preocupações desta vida fazem-na fugir, mas sobretudo o falar demais e as brincadeiras a destroem completamente, como o fogo derrete a cera. Pode parecer ousado o que vou dizer, mas é uma verdade até certo ponto. Às vezes, a fonte das lágrimas depois do batismo é mais eficaz que o próprio batismo, pois o batismo apaga os pecados passados, mas as lágrimas também lavam os futuros, dando força e espírito para evitá-los. O batismo é manchado por nós depois de recebermos na infância, mas com as lágrimas nos purificamos e renovamos. A tristeza e os gemidos chamam a Deus. As lágrimas do temor o convidam a nos ouvir. Mas as lágrimas que vêm do amor mostram que nossas orações foram aceitas. Nada combina mais com a humildade do que o pranto, e nada é mais oposto a ela do que o riso desrespeitoso. Ó homem continente, esforça-te com todas as forças para conservar essa santa tristeza da compunção, e nunca deixes de cultivá-la, até que, purificado do apego às coisas terrenas, ela te eleve ao alto e te apresente a Jesus Cristo. Não deixes de pensar profundamente naquele abismo de fogo eterno, naqueles cruéis executores, naquele juiz severo que não perdoará nenhum ímpio, e naquele caos infinito de chamas infernais, covas e prisões profundas, despenhadeiros e abismos terríveis, imagens e figuras dos que ali sofrem. Tudo isso deve servir para que, se ainda restar em nossa alma algum desejo impuro, ele seja afogado nesse temor, dando lugar à pureza e à castidade duradoura, de modo que com a graça do pranto brilhes mais que a própria luz. Persevera na oração, com o coração trêmulo como de um réu diante do juiz, para que tanto interior quanto exteriormente consigas abrandar a ira do Senhor. Pois ele não despreza a alma aflita que se apresenta diante dele como uma viúva, nem se irrita com quem mesmo fraco insiste com esforço e dor. Aquele que alcançou as lágrimas interiores da alma pode chorar em qualquer lugar, mas quem tem apenas lágrimas exteriores
deve escolher bem o lugar e o modo para exercitá-las. Assim como o tesouro escondido está mais seguro dos ladrões do que o que está exposto na praça, também o tesouro das graças espirituais está mais protegido quando guardado em segredo. Tu que choras, não sejas como aqueles que enterram seus mortos, que hoje choram e amanhã se entregam a festas e banquetes. Se antes como os condenados às minas, que a cada hora são açoitados e castigados. Mantém viva a consciência de tua luta. Aquele que chora e logo depois se entrega a risos e prazeres é como quem atira pão a um cão faminto. Parece afastar o desejo, mas na verdade o alimenta. Procura sempre manter um semblante triste, mas sereno, para que não pareça fingimento de santidade. Mantém-te atento e vigilante, cuidando do teu coração, pois os demônios temem a verdadeira tristeza, tanto quanto o ladrão teme o cão. Alguns, ao chorar, procuram não pensar em nada durante esse tempo, mas erram, porque as lágrimas que nascem sem reflexão ou consciência são tolas e indignas de uma alma racional. Quando te deitares, imagina que tua postura na cama é a de um corpo na sepultura, e assim dormirás menos. Quando comeres, lembra-te do destino miserável que te espera, quando fores alimento dos vermes, e assim dominarás o apetite. E quando beberes, recorda a sede terrível que os condenados sofrem nas chamas do inferno, e assim poderás resistir melhor aos impulsos da natureza. Quando o nosso diretor espiritual nos corrige com palavras duras, advertências e humilhações, lembremo-nos da terrível sentença e da maldição do juiz eterno. Assim, com mansidão e paciência, como uma espada de 2 gumes, venceremos a tristeza que daí poderia surgir. Aos poucos, como está escrito no livro de Jó, o mar cresce e diminui. Do mesmo modo, com paciência e perseverança, esses exercícios de virtude vão crescendo em nós. Que a lembrança do fogo eterno esteja contigo todas as noites ao deitar, e desperte contigo todas as manhãs. Assim, a preguiça não dominará teu coração quando for hora de te levantar para rezar os salmos. Até mesmo tua roupa deve te inspirar a chorar, pois é por essa razão que os que lamentam os mortos se vestem de luto. Se não choras, chora por não conseguires chorar. E se choras, entende que tens motivo para isso, pois por teus pecados caíste de um estado alto e sereno para uma condição tão baixa e miserável. O justo e reto juiz costuma em nossas lágrimas levar em conta a fragilidade da nossa natureza, como faz em tudo mais. Vi certa vez lágrimas pequenas caindo como se fossem sangue, e considerei mais valiosa a intensidade da dor de quem chorava do que a quantidade das lágrimas. Acredito que Deus também as valoriza assim. Não é conveniente que quem se entrega ao pranto se ocupe com questões teológicas complexas e profundas, próprias de um estado espiritual mais elevado, pois isso geralmente impede o coração de chorar. O teólogo é comparado a alguém sentado sobre cinzas, vestido com cilício, fazendo penitência por seus pecados. Por isso penso que o grande Davi, sem dúvida um doutor sapientíssimo, respondeu com sabedoria aos que lhe pediam canções. Como cantaremos os cânticos do Senhor em terra estranha? Como quem dissesse, quando estamos voltados para os nossos pecados e misérias, não é tempo de cantar louvores divinos. Assim como as criaturas às vezes se movem por si mesmas, e em outras são movidas por algo externo, o mesmo acontece com a compunção. Por isso, quando o pranto vier espontaneamente, sem que o tenhamos provocado, recebamo-lo de bom grado e aproveitemo-lo, pois o Senhor entrou em nossa alma sem ser chamado, oferecendo-nos com misericórdia esta esponja da divina tristeza, este consolo das lágrimas piedosas, com as quais lavamos nossos pecados.
Conserva então essa graça como quem protege a luz dos olhos, até que ela se retire por si mesma, pois é muito mais valiosa a compulsão concedida por Deus do que a obtida por nosso próprio esforço. Não possui a verdadeira graça do pranto quem chora quando quer, nem aquele que chora pelo que deseja, mas aquele que chora conforme Deus quer. Muitas vezes, lágrimas enganosas de vaidade se misturam às lágrimas que vêm de Deus, e podemos reconhecer isso quando percebemos que, apesar das lágrimas, ainda guardamos maus sentimentos no coração. A compunção propriamente dita é uma dor da alma livre de orgulho, que não busca consolação alguma, sempre refletindo sobre o fim da vida e aguardando como água fresca o conforto que Deus costuma dar aos humildes. Aqueles que se esforçam sinceramente por alcançar esse santo pranto costumam desprezar a própria vida, considerando-a uma fonte constante de dores e trabalhos, e também rejeitam o próprio corpo como se fosse um inimigo verdadeiro. Quando vires pessoas que parecem chorar segundo Deus, mas nelas perceberes atos ou palavras de ira e soberba, fica certo de que essas lágrimas não nascem da compunção verdadeira. Que relação pode haver entre luz e trevas? É natural que a falsa compunção gere orgulho. Assim como o fogo consome a palha, as lágrimas puras consomem todas as impurezas visíveis e invisíveis da alma. Os santos padres ensinam que é muito difícil discernir a causa e o valor das lágrimas, especialmente nas pessoas que estão começando no caminho espiritual, pois elas podem vir de muitas origens, da natureza humana, de Deus, de sofrimentos bem ou mal suportados, da vaidade, dos desejos, do amor, da lembrança da morte e de várias outras causas. Examinemos todas essas lágrimas com o temor de Deus, para discernir quais são as mais adequadas, e esforcemo-nos para alcançar aquelas que nascem da lembrança da morte e do juízo final, pois essas são as mais puras e livres de engano, sem qualquer traço de orgulho escondido. Elas trazem o verdadeiro amor de Deus, o ódio ao pecado e uma serenidade profunda, livre de ruídos e perturbações. Aquele que, chorando continuamente, progride no caminho de Deus, vive cada dia como uma festa espiritual. Mas aquele que vive em festas e banquetes corporais acabará pagando com pranto eterno. Assim como os prisioneiros não têm alegria no cárcere, também os monges não têm outra solenidade nesta vida, além da busca por Deus. Por isso, aquele santo amante do pranto suspirava e dizia: Tirai, Senhor, minha alma do cárcere, para que se alegre em vossa luz inefável. Procura estar dentro do teu coração como um rei em seu trono, sentado na cadeira da humildade, ordenando ao riso que se vá, e chamando o doce pranto para vir e permanecer. E ao teu servo, ou melhor, ao teu tirano que é o corpo, ordena que faça o que for necessário para o bem da tua alma. Quem se esforçou para se revertir desse abençoado e gracioso pranto, como se fosse uma roupa de festa, sabe muito bem o que é o riso espiritual e a verdadeira alegria da alma. Quem será tão feliz a ponto de ter gasto toda a vida de forma piedosa e fiel, vivendo religiosamente a vida monástica, que nunca tenha passado um só dia, uma hora, ou mesmo um instante sem dedicar-se ao serviço de Deus e às obras santas, sempre lembrando que o tempo passado não volta e que ninguém pode viver o mesmo dia 2 vezes. Bem-aventurado aquele que levanta seus olhos para contemplar as virtudes celestes e espirituais, como fazem os anjos. Mas também é bem-aventurado aquele que rega o rosto com lágrimas sinceras, pois é por esse caminho que o homem alcança o primeiro estado, o da verdadeira felicidade. Vi mendigos insistentes que, com palavras habilidosas, moviam os ricos à compaixão. E também vi pessoas pobres, em virtude que, sem graça ou floreio algum,
mas com humildade e sinceridade, expressando dor e vergonha vindas do fundo do coração, insistiam e perseveravam, até comover aquela natureza invisível e incliná-la à piedade. Aquele que se envaidece por ter recebido a graça das lágrimas e despreza os que não as têm, é como quem, tendo recebido armas do imperador para lutar contra os inimigos, as volta contra si mesmo. Deus não precisa de nossas lágrimas, nem quer que o homem chore apenas por angústia, mas por amor a Ele, um amor profundo, acompanhado de alegria interior. Abandona o pecado, e logo não haverá mais razão para chorar, pois não há necessidade de remédio onde não há ferida. Não havia lágrimas em Sião antes do pecado, nem haverá depois da ressurreição final, porque uma vez destruído o pecado, desaparecerão a dor, a tristeza e o lamento. Vi em alguns esse santo pranto, e vi também em outros o pesar por não o terem. E com essa bela pureza de alma, estavam mais protegidos contra os ladrões espirituais, ou seja, contra a vaidade. Sobre eles está escrito: o Senhor confunde a sabedoria dos sábios. Às vezes, essas lágrimas são dadas a pessoas mais fracas para ajudá-las. Depois, por desígnio divino, são-lhe tiradas, para que, sentindo a falta delas, as busquem com mais fervor e reconheçam a própria miséria. Assim, se entristecem com gemidos de arrependimento, o que de fato substitui as lágrimas, mesmo que não percebam o bem que isso lhes traz. Perceberemos também, se observarmos com atenção, que os demônios tentam zombar de nós. Quando estamos saciados, fazem-nos chorar para que pareçamos mais devotos. E quando estamos jejuando, secam nossas lágrimas, para nos levar à tentação da gula. Ao refletir profundamente sobre a natureza dessa santa compunção, fiquei admirado de ver como algo que por um lado é chamado de tristeza e pranto, contém também alegria e consolo, como o favo contém mel. Isso mostra não só uma grande maravilha, mas também uma imensa misericórdia de Deus, que derrama sobre a alma um doce alívio para confortar em segredo os que sofrem e se entristecem por amor a Ele. E para que não falte o motivo para um pranto sincero e purificador, quero contar uma história dolorosa para a edificação das almas. Havia um monte chamado Estevão que morava neste lugar e desejava profundamente uma vida calma e solitária. Depois de muitos anos de esforço na vida monástica, alcançando a graça das lágrimas, do jejum e de muitas virtudes, construiu uma pequena cela aos pés do monte onde tempos atrás o profeta Elias tivera uma visão. Esse padre de vida tão piedosa, desejando ainda maior penitência, foi para outro lugar chamado Sides, habitado por monges eremitas. Lá viveu com grande rigor, a 70 milhas do povoado, longe de todo o consolo humano. No fim da vida voltou ao primeiro monte, desejando passar ali seus últimos dias. Tinha 2 discípulos muito piedosos da Palestina, que cuidavam da cela. Depois de alguns dias ali, caiu enfermo e morreu. Um dia antes de sua morte, ficou subitamente assustado e imóvel, com os olhos abertos, olhando para um lado e para o outro da cama, como se visse pessoas invisíveis fazendo-lhe perguntas e exigindo-lhe contas. E diante dos que o rodeavam, respondia como quem se defende diante de um tribunal. É verdade, assim foi, mas por isso jejuei tantos anos. Não é certo, eu não fiz isso. É verdade, mas chorei e ajudei os outros muitas vezes por causa disso. E em certo momento disse: é verdade, nada tenho a dizer, senão que a misericórdia em Deus. Era sem dúvida uma cena terrível, presenciar aquele julgamento invisível e rigoroso. E o mais assustador era que até lhe cobravam coisas que ele não havia feito. Miserável de mim!
aquele grande exemplo de virtude, o monge que viveu 40 anos de vida religiosa, cheio da graça das lágrimas, não tinha nada a dizer em sua defesa por algum de seus pecados. Ai de mim! Ai de mim! Onde ficou a palavra do profeta Ezequiel? No dia em que o pecador se arrepender, não me lembrarei mais de sua maldade. Ele nada pôde responder. Por quê? Glória ao Senhor, que é quem sabe. Contaram-me que esse padre, vivendo no deserto, alimentava um leopardo com as próprias mãos. E sendo assim, partiu desta vida, deixando-nos sem saber qual foi seu julgamento, sua sentença e o destino de sua alma. Assim como a viúva deposita todo o seu consolo em seu único filho, a alma que perdeu a Deus pelo pecado encontra nas lágrimas e na penitência o maior conforto para o momento de sua partida. Essas almas não se preocupam em cantar os salmos com voz bela ou afinada, porque isso distrai e apaga o verdadeiro pranto. Se você pensa que pode alcançar as lágrimas dessa forma, saiba que está muito longe delas. O pranto verdadeiro é uma dor profunda e constante da alma, acompanhada de um ardor espiritual, que é o prenúncio da paz e da serenidade que existem em Deus. Em muitos, esse pranto purifica a alma, arrancando dela os espinhos e as durezas dos vícios. Um homem de Deus, experiente nessa virtude, contou-me que muitas vezes decidiu lutar contra a vaidade, a ira e a gula. E a virtude do pranto lhe dizia interiormente: não te enchas de orgulho, ou me afastarei de ti. Dizia o mesmo diante de outras tentações. E ele respondia: nunca serei desobediente, até que me leves a Jesus Cristo. A grandeza do pranto traz consolação, e a pureza do coração traz luz ao entendimento. Essa luz é uma obra secreta de Deus na alma, que concede um conhecimento natural da verdade. É chamada de luz percebida sem ser entendida, porque o homem sente sua força interiormente, mas não sabe de onde ela vem, como está escrito: o Espírito sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. E também em Jó está escrito: se vier a mim, não o verei, e se for embora, não o entenderei. A consolação é o alívio da alma aflita, que alegra e dá coragem em meio à dor, como a criança que após se perder da mãe a reencontra, e chora e ri ao mesmo tempo. É costume do Senhor, ao ver as almas abatidas e angustiadas por causa de seus pecados e tentações, renová-las com novo ânimo, transformando suas lágrimas de tristeza em lágrimas de paz e alegria. As lágrimas afastam o medo da morte, e quando esse medo vai embora, surge uma luz serena na alma. Dessa alegria nasce a flor da caridade, pois com esses dons cresce essa virtude nobre, junto com a experiência de sentir-se fortalecido, consolado e visitado por Deus, o que desperta ainda mais amor. Mas apesar de tudo isso, te aviso: não confies em qualquer tipo de alegria interior. Às vezes é preciso afastá-la com a mão da humildade, reconhecendo-se indigno dela. Pois se a aceitares facilmente, pode ser que acolhas o lobo em vez do pastor. Ou seja, a falsa alegria do demônio no lugar da verdadeira alegria de Deus. Não busques a contemplação apressadamente, quando ainda não é o tempo certo. Isto é, quando teu estado de vida e tuas obrigações te chamam a outras tarefas. Se fizeres isso, a contemplação não permanecerá contigo como um laço fiel e duradouro. A criança, quando começa a conhecer o pai, sente grande alegria ao vê-lo. Mas se o pai se afasta e depois volta, o filho sente ao mesmo tempo alegria e tristeza. Alegria por rever quem tanto ama, tristeza por lembrar quanto tempo esteve sem ele.
Assim também a alma devota se alegra com a doce presença de Deus e se entristece quando ele parece ausente. E quando ele volta a se manifestar, ela se alegra por tê-lo de novo e se entristece ao perceber que pode perdê-lo outra vez por causa do pecado. Da mesma forma, às vezes a mãe se esconde de propósito e se alegra ao ver o filho aflito e ansioso por procurá-la. Com essa dor desperta nele o desejo de nunca mais se afastar dela. Assim também faz a eterna sabedoria com a alma fiel. Muitas vezes se afasta sem que ela tenha culpa. E vendo-a aflita por pensar que perdeu essa presença por causa de seus erros, alegra-se com seu zelo, visita novamente com doçura e a ensina a ser mais cuidadosa e vigilante no futuro. Quem está condenado à morte não se preocupa em passear ou assistir festas. Da mesma forma, aquele que vive entregue ao pranto não se importa com os prazeres ou glórias do mundo, nem com as ofensas que lhe fazem. O pranto é uma dor constante e perseverante da alma arrependida, um aumento diário de tristeza sobre tristeza, como as dores da mulher que dá à luz. E por isso disse bem um santo doutor: vejo muito chorando, mas se essas lágrimas viessem do coração, não se transformariam tão facilmente em risos. Justo e santo é o Senhor. Assim como ele consola os bons solitários e amigos da quietude, também conforta os bons obedientes e fiéis à autoridade. Mas quem não vive corretamente em nenhum desses caminhos, deve considerar-se privado dessa graça. Toma cuidado quando estiver em meio ao pranto mais profundo com aquele cão perverso, o inimigo, que tenta te convencer de que Deus é cruel e impiedoso. Pois se observares bem, esse mesmo inimigo te mostrará a Deus como sendo bondoso e indulgente quando quiser te arrastar ao pecado. O exercício das boas obras traz constância, e essa constância cria hábito e prazer nelas. Aquele que alcança esse estágio de virtude dificilmente cairá. Por isso, um doutor da igreja disse que os perfeitos não caem de repente, mas aos poucos, quando relaxam e perdem o fervor. Mesmo que tenhas atingido um alto grau de santidade, deves sempre manter-te vigilante, acompanhando de humildade e arrependimento. As lágrimas que nascem do temor do juízo divino tornam o homem prudente, vigilante e cuidadoso. Mas aquelas que vêm de uma caridade imperfeita são fáceis de perder, por vaidade, negligência, distração ou falsa segurança. É admirável ver como às vezes o sentimento mais simples como o temor pode superar o amor imperfeito em profundidade e firmeza. Existem vícios que secam a fonte das lágrimas, como os prazeres carnais, os jogos, as risadas vazias, os banquetes e as conversas fúteis. Outros vícios são ainda piores, os espirituais: orgulho, ambição, desejo de ser elogiado, que levam o homem à queda moral e espiritual. Por causa dos vícios carnais, Ló caiu no incesto, mas por causa dos espirituais, os próprios anjos caíram do céu. Grande é a astúcia de nossos inimigos espirituais, quando fazem com que as fontes da virtude se transformem em fontes de pecado, incitando-nos a usar mal o bem, a presumir de nossas próprias forças, a nos vangloriar e a nos encher de orgulho pelos dons que Deus nos deu. Assim, o que deveria gerar humildade e gratidão se torna motivo de vaidade e desprezo pelos outros. O ambiente também pode influenciar a compulsão. Celas e mosteiros simples, escondidos entre montes e vales, em lugares silenciosos e isolados, costumam despertar o arrependimento e a oração. Temos exemplos disso em Elias, em São João Batista e em nosso próprio Salvador, que sem necessidade pessoal, mas para nos dar exemplo, se retirava aos montes para rezar.
Contudo, também vi lágrimas sinceras surgirem em meio às praças e ao barulho das cidades. Isso, porém, pode ser a armadilha do inimigo. Ele nos faz acreditar que o tumulto do mundo não nos faz mal, para que deixemos de buscar o silêncio e a solidão, onde Deus fala mais claramente. Uma única palavra pode bastar para secar lágrimas que levaram muito tempo para brotar. E seria um verdadeiro milagre se uma só bastasse para restaurá-las. Que isso nos sirva de alerta. Devemos cuidar com zelo daquilo que é tão difícil de conquistar e tão fácil de perder. No dia do juízo, irmãos, não seremos cobrados por não termos feito milagres, nem por não termos estudado grandes mistérios da teologia, nem por não termos alcançado os cumes da contemplação. Seremos cobrados porque não choramos com sinceridade pelos pecados que cometemos. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus!